vamos lá. A gente vai começar falando hoje. Eu tô com a ideia de fazer as lives sobre arquitetura de interiores. E várias pessoas, assim, me mandaram mensagem, né, por direct, que não sabiam, né, as funções, com muitas dúvidas. E aí eu resolvi hoje fazer uma explicação, né, sobre fazer uma explicação sobre as atribuições, né, de um arquiteto e urbanista, né, e todos os trabalhos que envolvem essa profissão. Então, aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão falando, vocês vão mandando aí as perguntas, e aí a gente vai fazer esse bate-papo, ok? Vamos lá. Então, qual é a principal função, né? Eu fiz até bastante anotações aqui para mim não me perder aqui. Então, quais são as atribuições, né, de um arquiteto? A primeira grande tarefa, né, o trabalho, né, de um arquiteto é sobre projeto, né, projeto arquitetônico. Então, todo o desenho, né, envolve um projeto. Então, vamos lá. O projeto arquitetônico, né, seja de residência, de comércio, de fábrica, de hospital, qualquer prédio, qualquer construção que você for fazer, você necessita de um projeto. Então, o que acontece? O que é o projeto arquitetônico, né? Ele é um esboço, ele é um desenho que é essencial para qualquer edificação. Com ele, você verifica a melhor maneira, né, de construir. Você pode evitar problema, evitar uma série de fatores que acontecem numa construção se você não tiver o projeto arquitetônico, né? E ele também é a melhor maneira de você atender às necessidades do cliente, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Com ele também a gente evita alguns problemas que podem surgir durante o processo, né, da construção. Outra coisa importante que o projeto arquitetônico evita, né, e elimina são gastos desnecessários, né, que com um projeto arquitetônico você consegue fazer orçamento, fazer lista de compra, lista de materiais. Então, você evita esse tipo de dor de cabeça, certo? Então, o projeto arquitetônico, às vezes estou com a colinha aqui, mas só para mim não me perder. Então, o projeto arquitetônico ele é dividido em 5 etapas. A primeira é o pré-projeto, né? Que é o briefing que você faz com o cliente, onde ele fala todas as necessidades dele, tudo que ele precisa, você conhece a personalidade do cliente, você conhece os gostos. Então, eu quero uma casa, vamos falar sobre casa, né? Eu quero uma casa com 3 dormitórios, eu quero uma casa com quarto de hóspedes. Então, você vai entender. Não tô ouvindo? Deixa eu colocar o fone. Espera só um segundo. Falando baixo. Soltou tudo aqui. Peraí. Aí. Oh, meu Deus. Tava tudo arrumadinho aqui. Estão me ouvindo agora? Tá. Então são levantadas todas as necessidades, né, e os gostos do cliente. Então, o que acontece? Né? No pré-projeto, você também faz os croquis para apresentar para o cliente e apresenta, pode até ser feito à mão mesmo, tá numa conversa ali, você já fala com o cliente, pode fazer um croquis ele mesmo. Então, assim começa um projeto arquitetônico, né, com o pré-projeto. Depois, a próxima etapa é o pré-projeto, que é a primeira etapa de elaboração técnica que você entrega para o cliente. No estudo preliminar, você entrega planta humanizada, perspectiva em 3D e os layouts. Então, aí,
baseado no gosto dos clientes, né, do briefing que você fez com ele, você entrega esse primeiro projeto. E aí, nessa etapa, são feitas as alterações. Então, o que acontece muito é que tem muita alteração de projeto, né? Uma das coisas que mais tem é a alteração de projeto. Por que acontece a alteração de projeto? Porque o briefing não foi bem feito. Você precisa entender exatamente o que o cliente quer. Por exemplo, ele chega e fala, eu quero uma casa minimalista. Às vezes ele nem sabe o que é uma casa minimalista. Ou eu quero uma casa com muita informação. Às vezes ele não consegue nem definir o que ele quer. Então você precisa, né, entender essa necessidade do cliente para que você possa entregar esse estudo preliminar e aí partir para uma próxima etapa sem uma quantidade muito grande de alteração. Aí, na próxima etapa é o anteprojeto. É quando o cliente aprova o estudo preliminar e são definidas as informações técnicas para você passar, né, que vai auxiliar já aí na execução da obra, né? Aí a próxima etapa é o projeto executivo, que entra a concepção, né, representação finais e as informações técnicas, e o projeto executivo é o projeto que vai para a obra. E aí a última etapa, não menos importante, são os projetos complementares, né? Que aí o que você faz? Uma compatibilização. Você combina o projeto arquitetônico, né, que foi feito, junto com o projeto de elétrica, hidráulica, projeto de ar, todos os outros projetos complementares você faz na compatibilização. E aí o projeto arquitetônico está pronto. Na nossa profissão, todos os projetos, tudo que é feito é de acordo com a norma, né? com a NBR. Então, cada etapa da arquitetura, ela segue uma norma. Então, no caso do projeto arquitetônico, é a NBR 13532, tá bom? Quem quiser saber mais aí. Então, vamos lá. O que mais que um arquiteto faz? Um arquiteto também faz um projeto de conforto térmico. O que é isso? Só para fazer uma definição bem legal aqui, a noção de conforto térmico, né, de uma edificação, ela vai além do tamanho dos espaços e da decoração, né, do ambiente. O que acontece aqui, tem a ver com a eficiência térmica e o cuidado de projetar um ambiente com a insolação certa, com o aproveitamento adequado da luz natural, a ventilação natural, sombreamento. Então, tudo isso faz parte do projeto de conforto térmico. Às vezes, você vai construir num lugar que não tem uma árvore em volta, né? Então, aí o que seria, né, um projeto errado? Constrói a casa, coloca aquele monte de janela, aquele monte de vidro, não tem nenhuma proteção, não tem uma vegetação em volta. Aí a pessoa vai e coloca cortina, aí escurece o ambiente, aí precisa colocar ar. E o ar-condicionado, ele não é extremamente confortável, né? Ele é um ar, apesar de você conseguir regular a temperatura, ele não traz um conforto total, além de ser um vilão, porque ele não é econômico, né? Ele não é sustentável. Então, acho que dá para aplicar o conforto térmico usando outros tipos, né, de ferramentas, né? Abusar de brises, né, persianas, em locais que tem muitas vidraças, né, muitas janelas com vidro, você colocar películas, né, de proteção solar, com proteção de raios UVA, UVB, né, dos raios solares. Então é bem interessante isso, né? Então, também existe uma norma, né, para projeto de conforto térmico, é a 15575, a NBR. E aí, qual que é a próxima etapa, né? Qual que é a próxima coisa que um arquiteto faz? Projeto de paisagismo. Esse daqui, ele traz bastante dúvida, né? Não é todo mundo que consegue definir o que é paisagismo. Então, o paisagismo na arquitetura, ele vai além de plantas, né? O paisagismo, ele é a projeção, ele vai muito além de você escolher plantas e vasos, né? Você tem que projetar, planejar, você faz a gestão, preservação de espaços livres, sejam eles públicos ou privados, urbanos e não urbanos.
Então, o paisagismo, ele organiza a paisagem, né? Ele traz o que seria vasos, né, e plantas seria jardinagem. Então, a diferença entre eles, né, é que a jardinagem você cria jardins e distribui as plantas. O paisagismo, ele vai além da estética, né? Você cria espaços funcionais e úteis, levando em consideração questões geográficas, hidrográficas, humanas, né? Tudo isso. Além de você trazer, por exemplo, um parque, né? Você vai fazer um parque público, para quê, né? Qual que vai ser a serventia daquele espaço, né? Vai ter pessoas circulando. Então, isso é o paisagismo, né? É você melhorar a paisagem, tá? Seja ela dentro ou fora, público ou privado, tá bom? Urbano ou não urbano. Então, essa seria a definição correta de paisagismo. Então, vamos lá, já liberamos essa parte. Aí vocês não esquecem, ó, manda aí para alguém, tiver interesse aí, dúvida, manda para alguém para assistir também. Vamos lá, outra coisa muito importante, projeto de acessibilidade. As pessoas esquecem, né, que a quantidade enorme de pessoas, né, na sociedade que precisam de lugares acessíveis, seja porque usam cadeiras de roda, ou porque usam muletas, ou porque são deficientes visuais ou auditivos. Então, assim, existe uma parte da arquitetura que é especialmente para essas pessoas, entendeu? Para tornar a vida dessas pessoas mais fáceis. Porque, assim, as pessoas, né? Eu já conversei com algumas pessoas dessa forma, que vivem essa situação. Eles não querem que você ajude eles, entendeu? Eles querem ter uma vida independente. Então, se a cidade não for acessível, se as calçadas não forem acessíveis, como que essas pessoas vão circular, entendeu? Então, tanto a casa quanto o bairro, a cidade, as calçadas. Depois que eu comecei a estudar arquitetura, que eu entrei, né, na parte de acessibilidade, eu começava a circular na cidade, que eu olhava as calçadas, eu ficava, assim, horrorizada, porque o que acontece? Quando o projeto de uma residência, de um comércio, exatamente, a Thaís Guimarães falando, quando o projeto não é feito de acordo com as normas, a pessoa leva o problema para a calçada. Então, ela faz a casa dela, ela resolve até o portão e do portão para frente ela faz de qualquer forma, entendeu? E não é assim. Apesar da calçada ser pública, de domínio público, é de responsabilidade do proprietário do terreno fazer uma calçada acessível. E não é calçada com 3, 4, 5 degraus. É uma calçada lisa, que uma pessoa com uma cadeira de roda pudesse andar. Eu não conheço nenhum lugar aqui, pelo menos na cidade onde eu moro, eu nunca vi uma cidade com uma calçada que seja dessa forma. Cidades planejadas, assim, essas cidades mais novas, eu precisava depois até ver se Palmas, né, que é uma das capitais mais novas do Brasil, se já foi pensado dessa forma. Mas não tem essa preocupação, né? Se você precisar por exemplo, num comércio, se você precisar de licença de funcionamento, a prefeitura vai exigir que você conserte essas coisas, entendeu? Ela não vai te dar uma licença se o lugar não for acessível, dependendo da quantidade de metros, né? Então, é muito importante estar atento a isso, entendeu? E não é só rampa, né? É sinalização, é piso tátil. Então, o que um arquiteto faz nessa parte cuidar de banheiros acessíveis, né? Mobiliário adequado ao uso de todos, né? Então, num parque público, ter o bebedouro tanto para pessoas que estão com as suas funcionamento, né? Que pode utilizar, como as pessoas que não têm o acesso, né? Que usam cadeira de roda. Então, ter aqueles bebedouros mais baixos, né? Tudo dentro da norma, nas alturas corretas. Então, também detalhamento de sinalização, incluindo, né, a forma... Exatamente, cidadania, com certeza. Então, detalhamento da sinalização podotátil, que é aquelas... Vocês já viram em banco, em alguns lugares tem aquela sinalização que tem umas bolinhas, tem algumas que... As de bolinha é amarelinha, as plaquinhas, e tem umas que são com umas listrinhas azul. Aquilo lá é um piso tátil para pessoas deficientes visuais. Então, elas conseguem entender
como que se locomover naquele espaço sem precisar pedir ajuda para alguém. Porque essas pessoas, elas querem ser independentes, elas não querem ficar perguntando toda hora, como que eu faço para entrar aqui? Como eu faço para entrar ali? Outra coisa, banheiro acessível, a porta, ela é mais larga, ela tem 1 metro, ela abre para fora, tem aquelas barras, né, de segurança para a pessoa poder utilizar o banheiro, o tipo do acionamento da descarga, a torneira, tudo é diferente. Então, todas essas normas têm que ser seguidas e elas também é uma das normas mais conhecidas, é uma das normas que o arquiteto mais utiliza, é a 9050, né, que é a de acessibilidade, porque todo projeto precisa ter acessibilidade, né? Então, o projeto de paisagismo, ele tem que ter acessibilidade, projeto arquitetônico. Então, todos os projetos que você faz, você vincula o projeto de acessibilidade junto, certo? O que mais? Então, por exemplo, aqui então memorial descritivo e as especificações técnicas do projeto de acessibilidade, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai sair de um assunto mais restrito e a gente vai entrar no âmbito de cidade. Então, tudo o que o arquiteto faz em uma cidade, né? Então, a primeira coisa que um arquiteto faz, projeto urbano. Quando você projeta certinho uma cidade, mas como que a gente vai descobrir que a cidade vai ficar legal ou se não vai? Quando a cidade atinge o número de 20 mil habitantes, existe uma regra que ela precisa começar a seguir, que não é nenhuma regra, é uma lei, né, estabelecida, não vou lembrar agora o ano, coisa de 20, 30 anos para cá, é muita data, é muito número, né, para a gente gravar. Então, o plano diretor, ele é um instrumento, né, que ele visa melhorar a vida das pessoas, né, ele visa melhorar a circulação na cidade. Então, o plano diretor numa cidade, o que ele faz? Por exemplo, a cidade começa a crescer desordenadamente, né? Então começa, de repente tem uma explosão, sei lá, chega uma fábrica na cidade e aí, nossa, todas as pessoas vêm e mudam para perto ali, então tem um crescimento desordenado. O que o plano diretor faz? Ele auxilia o crescimento ordenado da cidade, né? Então, quem participa disso são arquitetos, né? É junto com engenheiros, é junto com bastante pessoas de responsabilidade técnica, né? Mas o projeto é feito por arquitetos. Então, aí, com o plano diretor, ele faz o projeto urbano, né? Revitaliza espaços já construídos. Vamos fazer uma duplicação de uma avenida, precisa melhorar. Então, a gente vai precisar liberar um espaço ali, fazer uma desapropriação para que a cidade cresça de uma forma organizada, né? Olha, vamos incluir aqui ciclovias, né? Pensando, né, na circulação de ciclistas, circulação de pedestres, trazendo as pessoas para utilizar o espaço público, né? Então, o projeto urbano, ele faz isso, né? Ele é um instrumento que melhora a qualidade de vida da população. Você consegue perceber uma cidade que tem um crescimento ordenado, que tem um plano diretor bem feito, né? Então, o plano diretor, ele fica junto, né, com o projeto urbano e junto também com o projeto de sistema viário, que é outro projeto que o arquiteto faz. O que é sistema viário? É circulação de ônibus, circulação de carros. Quando vamos deixar essa via para melhorar aqui, tá dando muito trânsito no fluxo aqui desses carros tá dando problema na hora do pico, tá dando aglomeração, olha, vamos melhorar. O projeto, né, de sistema viário, ele melhora isso, né? Ele faz com que, vamos fazer essa via só de uma mão e na outra mão, porque vai melhorar, vai diminuir o fluxo, né? Vai tirar esse gargalo de carros daqui, né? Então, esse é um projeto de sistema viário. Na verdade, eles vão ficar interligados, né? O projeto urbano, na verdade, o plano diretor coordena o projeto urbano e o projeto de sistema viário. E tudo isso no âmbito de cidade, a gente já está falando de uma escala muito grande, né? Já escala de cidade. Então, o que mais aqui? Terminamos essa parte. Vocês estão me ouvindo bem? Não está aparecendo ninguém está fazendo pergunta aqui, mas tudo bem, eu vou lá continuando. Se tiver alguma dúvida aí, vocês vão... Quiser que eu volte alguma coisa, estou falando muito rápido, vão me ajudando aí.
É minha primeira live, tá? Tô aprendendo bastante, obrigado por participarem. Vamos lá, uma coisa muito legal que arquiteto faz, quando eu aprendi isso na faculdade, foi uma das coisas que eu gostaria de ter feito no TCC, que é projeto de restauração de patrimônio. Quando a gente estuda, né, isso, você passa a olhar os prédios, né, de outra forma, né? Principalmente esses que têm uma história, que tem anos, né? Que você fala, puxa vida, faz 120 anos, tem 150 anos que está construído e ali está de pé. Se a cidade tem uma política de conservação do patrimônio, esses prédios vão estar tombados, vão estar sendo conservados. Se não, vai estar de qualquer jeito mesmo. Tem muita cidade que espera os pilares, essas coisas começar a cair para daí começar a fazer alguma coisa. E outra coisa que eu vou te falar, que eu vou falar para vocês, isso é uma cultura do Brasil, é uma cultura do nosso país, uma cultura de não manutenção das coisas, seja eles dentro da nossa casa. São raras as pessoas que a cada ano faz a pintura da casa, né? A pintura externa de uma casa é de 1 ano e meio a 2 anos no máximo, você precisa fazer a pintura da casa. Dentro pode ser que você demore um pouquinho mais ou até menos por estar sempre pegando, fazendo alguma coisa. Isso, você precisa sempre estar fazendo higienização, né? Fazendo uma limpeza na tubulação, ter aquelas caixinhas, né, de gordura, fazer essa limpeza. Então é cultura do nosso país de não fazer a manutenção das coisas. Então, se a gente não faz a manutenção da nossa casa, que a gente está ali o tempo inteiro, o que dirá de patrimônio que não está sendo utilizado, que está abandonado, que está um monte de tapume, entendeu? Então, por exemplo, na Europa, né? Vamos citar os patrimônios históricos da Europa. Toda vez que você vai visitar um patrimônio, você paga um ingresso para visitar. Nossa, mas para que eu vou pagar um ingresso para ver aquilo? 75% do valor do ingresso é guardado para a manutenção do patrimônio. Então, se de repente lascou lá um negocinho, eles já vão e fazem. Coisou um vidrinho, eles já vão e fazem, entendeu? Não deixa o negócio chegar numa situação que não vai ter mais jeito, né? Que vai ter que interditar o patrimônio, vai ter que interditar a construção, a edificação, para daí a gente fazer uma manutenção que vai levar 50 anos. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, ele vai ser reinaugurado, né, reaberto em 2022, que é o ano que completa 200 anos, né, 200 anos da proclamação da República, né, no país. Faz, acho que 10 anos, não sei, eu vou saber. Faz muito tempo que o Museu do Ipiranga está fechado. Eu não me lembro quando foi que fechou o Museu do Ipiranga. Por que deixaram chegar na situação que chegou? Porque a cultura do país é de não preservação do patrimônio, né? Então aí deixa acontecer, cai tudo, aí depois tem que interditar por 10 anos, né? Para poder reabrir. Claro, eles poderiam já até ter reaberto, mas agora vão por causa do aniversário, né? Então, vamos lá. Então, a restauração, são obras, né, em bens tombados, né? E aí você faz o projeto de conservação ou de restauração e seguem critérios adotados em todo o mundo. Então, você não pode pegar um patrimônio... Olá, quem falando aí para mim, tudo bom? Então, o que você faz? Você não pode chegar num patrimônio histórico e, aqui a parede está amarelinha, eu vou pintar de branco essa parede. Não, você tem que fazer exatamente como está lá. Você não pode mudar. Você não pode mudar a fachada, você não pode mudar a parte externa, você tem que conservar. E você só pode fazer uma restauração de acordo com o uso. Então, para que vai ser feita a restauração? Nós vamos transformar essa casa que foi de uma pessoa importante, que trouxe um benefício para a sociedade, numa biblioteca. Então, aí vai adequar a parte interna para se transformar numa biblioteca, fazendo a menor intervenção possível, né? Então, é feito um estudo, é feita uma pesquisa para que não tire as características, né, do edifício. O projeto, né, de restauração de patrimônio,
ele é um dos projetos que mais demanda pesquisa para que seja feito, né? Porque o restauro ele vai depender muito da função, do uso, e sem essas coisas a restauração fica totalmente inviável. E a restrição para fazer o restauro vai ser maior ou menor dependendo da proporção, da importância do edifício no contexto do município. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Sei lá, a casa que Dom Pedro viveu vai ter uma importância maior do que, sei lá, uma outra pessoa de menos importância. Na história, tá? Não tô falando que um é mais importante que o outro. Dentro da história do país, se o patrimônio, se o edifício pertenceu a alguma personalidade que foi muito importante, então aquilo vai ter uma restrição maior do que o edifício que seria de uma pessoa de menor importância no âmbito histórico. Também tem a expressão, né, na restauração do retrofit, né, que é você fazer uma intervenção maior e também construir algo. Se dentro do terreno tá um edifício, tá uma casa, e aí a pessoa quer fazer um anexo. Então, aquele anexo que vai ser construído pode ser um anexo de uma construção moderna, né? Pode ser, aqui acenando, pessoal. Sejam bem-vindos, nós estamos falando de atribuições, né, da arquitetura. Então, você pode fazer esse anexo de uma forma moderna. Então, aí faz uma ligação, pode fazer uma passarela, algum elemento, você pode incluir algum elemento na fachada do edifício que vai ser restaurado, que converse, né, que tenha uma ligação, que tenha uma plasticidade com aquele edifício que você vai construir de uma forma mais moderna. Então, aí a gente termina de falar sobre restauração. Vamos lá. A gente já está na nona atividade que um arquiteto pode fazer. Então, aqui é a que é mais legal, assim, eu gosto muito, né? Que é reforma, coordenar obras. Isso daqui é uma das paixões do meu coração. Porque é muito legal, né? Você pega um ambiente. Olá, Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, pegar a reforma, né? Um projeto e fazer e transformar aquele ambiente. As pessoas morrem de medo de reforma, as pessoas ficam com os cabelos arrepiados com reforma, porque não atrasou não, tá em tempo, estamos na metade do assunto. Então, por quê? Porque assim, você vai fazer reforma, qual que é o hábito, né, das pessoas, e que isso precisa ser gradativamente modificado. A pessoa fala, eu quero mudar essa cozinha aqui, e aí ela conhece um pedreiro, tá? E aí ela chama um pedreiro e fala, vamos fazer isso. Não faz um projeto, não faz um planejamento, não faz um cronograma, não faz nada. Aí chama o pedreiro, aí o pedreiro começa, aí fala, tá bom, eu faço para você. E faz, tem competência para isso. Ele pega e fala assim, a senhora vai lá, eu vou precisar disso, 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 te dá uma lista de material. Aí você vai fazer compras. E aí você, sem experiência, né, vai, sei lá, num depósito grande, num supercenter, né, de construção, sei lá, Sodimac, Jolie, C&C, ou aonde você quiser ir, Telha Norte. Aí você vai lá com a lista que a pessoa te deu e compra lá tudo. Tá. Só que aí, o pedreiro, quando ele te passou a lista, ele não sabia exatamente, tintim por tintim, escrito no papel, tudo o que você queria fazer. Você falou que quer mudar a cozinha, tá. Não falou que vai precisar de uma tomada, alguma coisa. Aí você vai lá, compra, né? Faz o pagamento, ou se for coisas pequenas você já traz, se for coisa muito grande, a loja de material vai trazer na sua casa, aí entrega. Aí o pedreiro não... Aí o pedreiro começa a fazer a sua reforma. Aí no segundo dia da reforma, você toda feliz, né? Já tá pensando em comprar almofada, já pensando em cortina, né? Vamos falando de cozinha, almofada não. Os utensílios da sua cozinha. Aí o pedreiro liga para você e fala assim, viu? Faltou 2 caixinhas, você não comprou 2 caixinhas para mim. Ele não pediu as 2 caixinhas, tá? Você comprou exatamente a lista que ele tinha pedido. Só que aí ele lembrou de 2 caixinhas. Aí você vai lá e fala, não, nossa, tranquilo, você tá na empolgação da reforma, você vai lá e compra as 2 caixinhas. Aí volta lá, você dedicou 1 hora já aí do seu dia você tem que ir até o material, voltar e levar na sua construção, você perdeu 1 hora.
Aí ele chega lá, beleza, entrega. Você sai, passa 40 minutos. Gente, eu não estou exagerando, tá? Eu não estou brincando com esse assunto. É a sério. Uma reforma sem um acompanhamento de um profissional. Ele fala assim, viu? Nossa, a senhora não acredita que eu esqueci de falar outra coisa para a senhora. A senhora esqueceu de trazer uma curva para mim, um T, e uma curva lá em 45 graus. Eu vou precisar de um pedaço de cano também, porque eu tava vendo aqui, a gente vai precisar trocar aqui o caninho de lugar, que a senhora quer colocar um filtro aqui de água. E aí, você vai, se ainda tiver em horário hábil, você vai voltar para a loja de material de construção. Se não, você vai deixar para o dia seguinte. Aí você já dorme preocupada, porque no dia seguinte o pedreiro não vai ter serviço para fazer, porque ele está dependendo do material que você vai levar. Eu estou exagerando? Quem já passou por reforma, ou que está pensando em passar por reforma, ou alguém da família já passou por isso, é exatamente isso que acontece, tá? A gente já passou por obra e a gente é exatamente isso daí. Aí, como às vezes tem mais experiência, você fala assim, viu? Mas você não vai precisar de tal coisa? Aí ele fala, é verdade, vou precisar disso também. Aí você anota na lista. Aí você lembra, você não vai... Então, isso é uma reforma feita sem um profissional. Por que as pessoas ficam em pânico com a palavra reforma? Porque é exatamente a descrição do que eu estou falando. Até chegar uma hora que você fala assim, eu não aguento mais comprar pecinha, e comprar caixinha, e comprar T, e comprar joelho, e comprar cotovelo, e comprar fita isolante que faltou, exatamente desse jeito. Ó, minha avó passou... Opa, voltou, deu uma pausa aqui. Então, acontece isso. Isso é uma reforma feita sem um profissional. Então, agora eu vou te explicar como que se faz uma reforma com um profissional. Você vai, contrata um arquiteto e fala assim, olha, eu quero mudar a minha cozinha. Eu gostaria que a minha cozinha tá desse jeito, eu queria... geralmente não muda a pia de lugar, né? Só se for muito... se tiver muito ruim o layout, né? Exatamente, Francine, 3 vezes mais caro. Porque quando chega no final da obra da reforma, sem o profissional, você vai receber uma caixa com uma quantidade absurda de coisinhas que sobraram. Caixinha, eu tô falando dessas miudezas mais, né? Mas também sobra caixa de piso, sobra fio, sobra lâmpada, sobra tudo isso aí. Então, agora eu vou explicar para vocês uma reforma com um profissional. Então, você contrata um profissional, né? Aí você fala, olha, eu quero mudar minha cozinha, eu quero trocar os revestimentos, eu quero trocar essa porta. Então, ele vai fazer exatamente o que eu conversei com vocês sobre o projeto arquitetônico. Então, ele vai fazer um briefing com você, ele vai fazer um concept board, né, que eu vou falar depois, que faz parte do projeto de interiores. Ele vai fazer várias e várias perguntas para você. Das cores que você gosta, os materiais que você gosta. Como que você quer a pia, que material que você gosta na pia. Ele vai fazer tudo isso. Então, ele vai eliminando tudo o que pode dar errado na reforma. Então, aí ele apresenta para você um projeto, né? O anteprojeto, um croquis, uma planta humanizada. E você aprova o projeto e fala, meu Deus, essa é a cozinha que eu queria, a cozinha dos meus sonhos. E você vai ficar tranquila. Aí o arquiteto vai falar assim, então tá bom, então a gente vai precisar de tantos metros de revestimento, de tantos metros de piso, a gente vai precisar de uma pia exatamente dessa forma, os móveis vão ficar exatamente assim, vai precisar comprar 4 caixinhas, né? 4 caixinhas da parte elétrica, porque vai precisar dessas tomadas. E aí ele vai te dar um memorial descritivo com a quantidade exata do material que você vai precisar. Não muda, entendeu? Porque o cronograma, o memorial descritivo foi feito baseado em cima de um projeto. Então, assim, agora, só se de repente, no meio da reforma, te dá uma coisa na sua cabeça e você fala, eu vou mudar tudo isso aqui que eu não gostei. Isso é raríssimo de acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Aí, claro que vai mudar um memorial descritivo por conta de alteração de projeto. Então, assim, o legal é que não se altera projeto para que as coisas caminhem e fiquem da maneira que vocês planejaram. Outra coisa, planejamento. Então, você pega lá a sua cozinha, você quer mudar a sua cozinha para o final do ano, porque você vai receber os seus parentes que moram longe, você quer estar com a casinha arrumadinha, tal. O pessoal sempre tem isso, né? No final do ano sempre
pessoal que mora longe sempre se visita, então vamos fazer arrumar a casa para o Natal. Quando chega setembro, outubro, as pessoas têm o ano inteiro para arrumar a casa, mas quando chega setembro e outubro, é que as pessoas lembram que o Natal falta 2 meses para chegar e que aí tá todos os profissionais da construção civil com trabalho. Então, não vai ter profissional à sua disposição, um azulejista, um pedreiro de boa qualidade, entendeu? À sua disposição esperando. Então aí começa o problema, entendeu? De você não ter uma pessoa para te atender, porque você fez sem planejamento. Seguir um cronograma, né? Uma reforma feita com um profissional, ela segue um cronograma. Então, você em meados de julho, agosto, não precisa ser, ou até no começo do ano, por que não no começo do ano? Você pode se planejar também para a sua reforma começar mais para frente. Você não precisa fechar em janeiro para a reforma começar em fevereiro. Você fecha e se programa. Já conversa com o profissional, já deixa o azulejista de prontidão, já deixa o pedreiro que você tem uma indicação lá já de prontidão, né, para fazer o teu serviço. Aí o cronograma da obra vai seguir o planejamento, não vai sair nada fora do lugar. Se o projeto for respeitado, se não tiver alteração no meio do caminho, as coisas vão acontecer e você vai estar no Natal com a sua cozinha arrumada, entendeu? Então, a importância de contratar um profissional para que as coisas saiam conforme o planejado, né? Quando fala em reforma, as pessoas têm esse medo por conta de todos esses obstáculos que eu falei para vocês e que podem acontecer numa obra. Outra coisa que o arquiteto faz, né? Consultoria. Então, semelhante, né? Tem a consultoria online, tem a consultoria presencial. Por causa do que nós estamos vamos lá, fiz recentemente uma reforma com pedreiro e deu ruim, então continuamos com o profissional e assim, sem dor de cabeça e sem custo surpresa. Valeu cada centavo gasto. Eu tenho uma imagem, até esses dias a minha irmã me mandou, de um muro, né, de um muro de alvenaria feito com os tijolos, mas tão perfeita a colocação, e a pessoa deu orçamento de R$1.000 para fazer aquela parede. E aí a pessoa que foi contratar falou, não, é muito caro esse daí, eu acho um profissional mais barato. E ele achou um profissional mais barato, só que os tijolos, cada um ficava numa posição. É tão engraçado as imagens que parece que um foi feito com régua. Tá tudo nos milímetros, né? E o profissional... Então, assim, aquele famoso barato sai caro, né? Num contrato profissional, aí vai ficar com dor de cabeça e desejando nunca ter começado a reforma. Então, vamos lá. Então, a consultoria, ela sempre existiu online e a presencial. Por causa da situação, né, que a gente está vivendo, né, de pandemia, então agora não tá dando para ir, né, fazer uma consultoria presencial. Então, tá fazendo muito consultoria online. Que é o quê? É a mesma forma, né, do projeto, né, que a gente conversou, e o cliente envia todas as informações, tudo isso online, ou via WhatsApp, ou via e-mail. O WhatsApp fica mais fácil, né, a comunicação. E aí ele vai falando, né, as medidas, ele passa a medida certinho para você. E aí o arquiteto faz, né, uma reunião, uma chamada de vídeo, e eles conversam, aí vai anotando tudo. É aquele briefing, né, que a gente falou no comecinho da live, vai colocando todos os gostos do cliente, vai fazendo todas as anotações, entendendo da personalidade, né, do cliente. E aí eles fazem essa reunião, né, via chamada de vídeo, tiram todas as dúvidas e aí segue a mesma programação do projeto arquitetônico, né? Faz o anteprojeto, apresenta e aí depois é entregue depois disso, quando o arquiteto termina o desenho e se não tiver nenhuma alteração, né, no projeto, se o cliente aceitar daquela forma, se ele gostar, o profissional entrega então um projeto de layout, imagens 3D e memorial descritivo. É muito parecido, né? É um projeto arquitetônico, só que feito de maneira online. Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Não? Tudo bem, vamos continuar. O que mais que arquiteto faz? Arquiteto cria móveis, ele cria objetos, ele desenvolve produtos,
Hoje eu estava vendo uma postagem de uma professora minha de interiores, fantástica. Ela vai até participar num desses dias, amanhã ou quinta-feira, ela vai participar com a gente. Ela é designer de interiores, ela é espetacular. E ela projetou um ambiente, uma sala de jantar, que o cliente queria um lustre feito de xícaras, um lustre divertido. E ela fez o desenho do lustre e onde tinha as lâmpadas são xícaras. Ficou a coisa mais linda. Então, esse projeto dela foi projeto de interiores mais desenvolvimento de produto. Então, de repente, você quer desenhar uma cômoda, você viu alguma coisa. Nem sempre tem, se o cliente deixa o profissional super livre à vontade para criar, às vezes a imaginação dele vai longe, entendeu? Ele cria caminhas que ficam em cima de árvores no quarto, às vezes quer fazer um quarto com tema de floresta. Eu vou fazer um quarto para meu filho, o tema vai ser floresta. Projeta-se uma árvore dentro do quarto. Não existe uma árvore para comprar no mercado com uma caminha, com tipo casa na árvore. Não existe isso. Você vai ter que projetar, você vai ter que desenhar, entendeu? Você vai ter que criar esse produto. Então, isso é atribuição de um arquiteto. O que mais que pode fazer de produto? Eu até tenho no meu feed uma cômoda, foi eu que desenhei, mas ela não é assim, coisa assim, ela é normal, é uma cômoda, tá com um pé de serralheria e ficou bem bonita. Não era uma cômoda que existia para comprar, então foi criada, né? Então acho bem bacana também. Às vezes o cliente tem uma super criatividade, quer desenvolver alguma coisa, sei lá, para guardar vinho, para guardar os livros dele. Às vezes tem instrumentos musicais para guardar, tem violão, quer fazer uma sala de música, quer fazer alguma coisa diferente. Por que não criar esse produto e deixar esse cliente satisfeito, né? Eu acho que isso é bem legal, acho que faz parte, né, desse trabalho. Arquitetura cenográfica. Alguém sabe o que é arquitetura cenográfica? Criar cenários, por exemplo, em teatros, né? Isso daí a gente volta mais para a parte artística, né? Onde tem esses lugares que tem teatros, que tem apresentações, né, de dança. Então, aquele cenário, né, aquela parte onde fica atrás, onde as pessoas se apresentam, elas podem ser projetadas por arquitetos, né? Às vezes, o Cirque du Soleil, né? Vocês conhecem, né? Aquela companhia, né, de dança, de circo. Eles têm arquitetos da equipe, né? Tudo é feito com projeto, não sai fazendo as coisas sem projetar, né? Sem planejar, sem colocar o custo, né, de todo o trabalho. O que mais? Por exemplo, em todo projeto arquitetônico a gente tem que pensar em sustentabilidade, né? Em uma economia de energia, num aproveitamento da água da chuva. Então, ou você faz uma casa. Então, se você fala assim, você é mais assim, tem pessoas que são muito mais preocupadas com a natureza do que outras. Então, a pessoa que é muito preocupada com a natureza fala assim, eu quero projetar uma casa que tenha o mínimo impacto possível, mínimo impacto ambiental possível. Então, o mínimo interferência possível na natureza. Às vezes ela compra um terreno assim, até com uma aclividade muito grande ou uma declividade muito grande, e ela quer interferir o mínimo na paisagem. Então, o projeto dela, além de ser arquitetônico, de ser acessível, ele também vai ser sustentável, né? E aí vai ser colocado todas as partes de sustentabilidade na casa. Então, a gente vai aproveitar energia solar para aquecer a água da casa. Tem alguns casos que a energia solar também é captada a energia mesmo para utilizar na iluminação. Tem outros que só utiliza para água. Já é sustentável, já ajuda, né, nessa economia. O Brasil é um país muito solar, né? A gente utiliza muito pouco, né, a disponibilidade de sol que a gente tem. Então era legal a gente utilizar mais, né? Existe, né, arquitetura renovável, né, de você reaproveitar, né? Então, por exemplo, tem uma construção, né, que eu estou acompanhando em outra cidade, que a casa tem, vocês viram aí nos stories, ela tem tratamento de esgoto na casa. E aí a água que sai, né, que termina, vai para a biodigestora,
a água que sai da biodigestora, ela pode ser utilizada para rega de jardim. Então, todo o consumo de água da casa foi totalmente reaproveitado. Ela não pode ser consumida, ela fica 80% potável. E ela também não pode regar horta, porque você vai comer o alimento. Agora, você pode regar grama, você pode regar o jardim, né? Regar uma planta. Ela só serve, a água que sai da biodigestora, né? Só serve para rega. Então, outra coisa muito legal da arquitetura é a arquitetura vernacular. Alguém sabe como que é o nome? Nossa, tá acabando nosso tempo aqui. Eu tenho mais umas coisinhas para falar. Arquitetura vernacular consiste, para vocês entenderem bem, quando você utiliza materiais e conhecimento local, então isso é utilizado muito no interior, mais no sertão, né? Na cidade não tem como, porque a gente já não tem mais nem os materiais da terra, do próprio local, né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. A oca do índio, né? Então, ele tá lá no meio da mata, ele vai utilizar a madeirinha que ele vai encontrar lá, no mesmo ambiente que ele está inserido, ele vai utilizar o barro, a argila, né, para fazer a massinha para colocar lá nas paredes, ele vai utilizar as folhas das árvores que estão caídas de uma determinada planta para fazer o telhado. Então, isso chama-se arquitetura vernacular. É quando você utiliza os materiais e o conhecimento local para construir algo. Então, se alguém te contratar para você ir lá para o sertão, você não vai pegar uma carreta aqui em São Paulo, vai encher de materiais e vai levar lá para o sertão para construir. Você vai utilizar os materiais que estão disponíveis lá no local para fazer a construção que o cliente quer. É bem legal essa arquitetura. Eu tive uma professora excepcional, Juliana Moreno, quem tiver, se for meus colegas aí, sabe dela. Ela é especialista nesse tipo de arquitetura. A gente até ficou disponível um passeio ano passado para ir para um lugar que tudo é feito dessa forma. Eles constroem o tijolo, né? Tijolo de adobe, faz as forminhas do tijolo com o próprio material que tem no local e constrói as casinhas com esses tijolos que são moldados à mão. É muito interessante. Que mais que um arquiteto pode se dedicar? Ele pode se dedicar ao ensino, né, e à pesquisa, fazer uma pós-graduação, aí, um mestrado e se dedicar a dar aula, né, em universidade e ensinar novos arquitetos, né? Aí ele pode se dedicar a alguma matéria, né, que ele goste e aí se dedicar àquilo, né, porque ele não vai dar aula de arquitetura, ele vai dar aula de alguma das funções, né, de arquitetura. Que mais? Relatórios técnicos, né, vistorias, perícias, laudos técnicos, avaliações e de todas essas coisas que eu falei para vocês, o arquiteto tem responsabilidade técnica, né? Se acontece algum tipo de acidente, se na obra os funcionários estão sem os equipamentos de proteção individual, né? Tudo isso recai sobre o responsável técnico, né? Que seja quem for que está ali na obra, ou um engenheiro civil, ou um engenheiro eletricista, ou um arquiteto e urbanista, né? Então, junto de todas essas coisas, né? Inserida em todos esses 16, 17 funções aí, até mais, tem algumas que estão abreviadas, a responsabilidade técnica, né? Que não pode fugir, que é muito importante, né? Então, tudo que a gente faz tem que ser pesquisado, tem que ser com muita responsabilidade, além da conta, né? A gente tem que pensar bastante porque a gente está projetando edifícios, né? No caso de edifícios acima de 2 andares, um engenheiro civil trabalha em conjunto, né? A nossa especialidade não é estrutura, não é fundação. A gente sabe fazer, a gente entende o que está acontecendo ali, mas a gente não tem... como que eu poderia usar a palavra? A gente não tem aprofundamento no assunto para assumir essa responsabilidade, né, nessas partes. Então, eu vou agradecer a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz com todos vocês aqui. Amanhã a gente se encontra de novo no mesmo horário e aí amanhã a gente vai falar sobre projetos de interiores. Amanhã eu pensei a gente começar falando, quer ver? Até anotei aqui.
como o pessoal tá assim bem interessado, né, no projeto de interiores, então eu dividi em 3 partes, né? Então terça, quarta e quinta, sexta-feira não. Aí amanhã a gente fala sobre briefing, né? A gente vai aprofundar nessa parte que eu falei no comecinho da live. Então, briefing, concept board e mod board. E aí eu vou conversar com a minha professora, com a Elaine, que é uma arquiteta fantástica, para ver que dia que ela pode participar, né? Que dia que ela pode trazer mais conteúdo aí pra gente. Vocês vão gostar bastante dela. Ela é bem divertida e vai ser bem legal. Aí na quarta-feira a gente fala sobre layout, né? Sobre a disposição dos móveis, né? O que fica melhor. E a gente encerra na quinta-feira com paginação, vai explicar sobre paginação de revestimento, de gesso, iluminação, tá bom? Então, muito obrigada, uma boa noite. Envia aí, eu não sei como que salva, eu vou aprender aqui. E até amanhã. Beijo pra vocês. Deus abençoe.